Nação, está sendo amplamente divulgado pela imprensa internacional que o Gustavo Scarpa já é do Atlético Mineiro. Grandes jornalistas esportivos espalhados ao redor do mundo todo estão confirmando esta notícia. Se isso for verdade, o Flamengo tem um plano B para conseguir tapar esse buraco deixado pelo Gustavo Scarpa. Mas vamos falar direitinho da situação envolvendo Scarpa e Flamengo. O Flamengo jamais temeu a concorrência do Atlético Mineiro pelo jogador. O Flamengo tem um poderio financeiro muito maior do que a equipe mineira. A grande situação envolvendo Scarpa e Flamengo jamais foi problemas financeiros. Apesar da imprensa dizer que só o Atlético Mineiro fez proposta oficial ao Nottingham Forest, o Flamengo tem ou tinha o empresário Giuliano Bertolucci conversando diretamente com o Nottingham Forest. O Giuliano Bertolucci é muito próximo do Landim, do Marcos Braz, e mais próximo ainda aos donos do Nottingham Forest e do Olympiacos. Então ele tem uma entrada legal lá. Para o Scarpa escolher o Atlético Mineiro, não é uma questão financeira, e sim uma questão de amarelar. Ele amarelou, só isso. Só amarelou. Por quê? Porque no Flamengo ele vai ter que disputar posição. No Flamengo ele não vai ter a vida garantida, como não tem no Nottingham Forest e como não tem no Olympiacos. Então, se ele optar em ir para o Atlético Mineiro, é simplesmente porque ele amarelou, porque ele não se acha à altura do elenco rubro-negro para poder vir e para poder jogar. Agora, o seguinte, pessoal, se o Atlético Mineiro comprar mesmo o Scarpa, vai comprar mais caro do que deveria. Isso porque o Giuliano Bertolucci não está negociando 4 milhões e meio de euros pelo jogador, como é o caso do Atlético Mineiro, que vai de 4 a 5 milhões de euros. O Flamengo está negociando de 5,5 para cima. Tá? Então, o Nottingham Forest vai arrancar até o último centavo do Atlético Mineiro. E isso é o certo a fazer também, gente. Há um tempo atrás, o Palmeiras contratou 38 jogadores, todos eles que o Flamengo tinha interesse, na época ainda do Bandeira de Melo. O Flamengo tinha interesse no meia muito bom, que apareceu no Curitiba, o Palmeiras foi lá e contratou. Para quê? Para não deixar o Flamengo se reforçar. Só que o que o Flamengo faz? Para mim, a tática do Flamengo é até mais inteligente. Se o jogador vai escolher ir para outro clube, então vamos continuar com o clube dele, aumentando o valor. Inflaciona e dificulta a outra equipe de contratar ou faz a outra equipe gastar mais dinheiro. Gente, futebol não se ganha só dentro de campo, não. Se ganha com estratégia fora de campo também. Se o Atlético tiver que gastar muito dinheiro ou mais do que imaginava no Scarpa, não vai sobrar grana para os caras contratarem outro jogador. Ou vão ter que baixar o patamar para trazer outro jogador. Então, para mim, a tática do Flamengo ela é 100% válida, 100% correta em qualquer uma das situações. Mas que fique bem claro, tá? Se o Scarpa for para o Atlético, não é porque o Flamengo perdeu financeiramente para o Atlético Mineiro, não, porque isso é impossível, gente. Nós temos 160 milhões de reais para investir em contratações. Esse valor ele pode ser até remanejado para a gente ganhar ainda mais, gastar ainda mais. Em 2019 foram quase 300 milhões de reais de investimento no futebol. O Atlético Mineiro tem 40 milhões de reais para poder trazer reforço. Então não se iludam, vai rolar um tripúdio da imprensa bairrista paulista, a imprensa mineira, que é igual ao oxigênio, todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu, vai aproveitar o momento para poder falar um bocadinho também, afinal de contas, é o Flamengo, e é o único jeito dos caras terem visibilidade aqui na região central do futebol nacional. Então eles vão tripudiar um pouquinho, mas a verdade é essa, a verdade é que se o Scarpa for para o Atlético, o Scarpa amarelou, teve medo de vestir o manto sagrado e teve medo de competir com Gerson, com Everton Ribeiro, com Luiz Araújo, quis uma vida mais mansa. No Atlético Mineiro, ele pega a 10, pega a braçadeira de capitão e joga do jeito que ele quiser. Se o Scarpa for mesmo, se for confirmada mesmo a informação que o Scarpa foi para o Atlético Mineiro, o Scarpa simplesmente amarelou. É só isso. E dessa vez não é clubismo. Dessa vez eu estou falando sério mesmo, porque grana o Flamengo tem e estava disposto a trazer o jogador. Se o jogador não veio, foi opção dele e aí ele amarelou a disputar a posição com os demais jogadores. Simples assim. Agora é o seguinte, pessoal, o Flamengo tem outras opções.
Pô, Fabrício, mas o Flamengo já não tá trazendo o De La Cruz? Pra que outras opções? O Tite quer pelo menos 2 meias, gente. Sabe por quê? Porque, olha, eu vou ser bem sincero, tá? Como eu sempre fui. A informação que eu tenho é que o Matheus Gonçalves, se jogar 6 meses no Flamengo, é um presente para a nação rubro-negra. Porque a ideia da gestão é vender o Matheus Gonçalves assim que ele botar o pé no ninho do urubu. Se na excursão do Flamengo nos Estados Unidos já der para vender ele vai nem volta para o Brasil. Ele fica nos Estados Unidos ou já vai embora para o clube que ele tiver que ir. Porque a ideia, a filosofia da gestão, ela é muito simples. Vender bons jogadores da base pelo melhor valor possível e contratar jogadores prontos. Então o Matheus Gonçalves dificilmente vai permanecer no Flamengo. Pelas intenções dos nossos dirigentes. É claro, se não pintar a proposta, o menino vai ter que ficar. Mas a ideia da gestão é vender. E eu estou falando isso com vocês desde que ele foi para o Bragantino. Então é aguardar para ver se vai pintar a proposta. Mas, Fabrício, a gente tem um Lohan. Sim, gente, a gente tem um Lohan. Joga pelo lado direito, é alto, é forte. Mas à vista da nossa diretoria, ele não está pronto ainda. E ainda precisa galgar ainda alguns passos para ficar pronto. O próprio Matheus Gonçalves foi bem criticado pela torcida quando entrou e não fez alguns bons jogos. Nossa torcida também é meio impaciente. Então, a diretoria gosta de vender a base para trazer jogadores prontos. Então, o Flamengo tem algumas opções. O Rafinha Alcântara já foi até falado por alguns canais aqui, né? E aí eu cito o Júlio Miguel, o Gabriel Reis, já vinham falando sobre o Rafinha Alcântara há um tempo. Eu não tinha informação, por isso eu não falei. Mas agora eu tenho. O Flamengo está de olho no Rafinha Alcântara, mas vai escolher o pior momento para poder tentar lidar com o Rafinha Alcântara mais uma vez. Rafinha Alcântara é o filho do Mazinho, tem 30 anos, está jogando hoje no Al-Arabi. E ele vive o melhor momento dele no Al-Arabi. Nos últimos 4 jogos, ele marcou 3 gols, deu assistência. Ele não marcou no último jogo porque ficou no banco de reservas, mas é camisa 10 lá, respeitado, a turma gosta dele e ele tem contrato até só o meio de 2024. Mas, segundo eu apurei, ele está tão feliz no clube e o clube com ele que ele pode ganhar um aumento para renovar o contrato por mais tempo lá no mundo árabe, tá? É o jogador que contratualmente está mais fácil do Flamengo lidar, porque o contrato dele vai só até dia 30 de junho, mas o momento que o jogador atravessa lá é o melhor momento da carreira dele, acho que dos últimos, 5 anos. Não está lesionado, está jogando com frequência, está marcando gols, está sendo importante para a equipe, então talvez seja um momento complicado. Esse é o exemplo de um jogador que vem pronto. Igual o Gustavo Scarpa viria pronto, se é que não vai vir, tá, pessoal? Bom, além disso, o Flamengo está olhando para 2 jogadores sul-americanos, o Rodrigo Garro e o Joaquim Pereira. Vamos lá, pessoal. O Flamengo nunca contrata joias sul-americanas, certo? Mas contrata jogadores experientes. O Arrascaeta chega no Flamengo aos 24 anos. Sabe quantos anos tem Joaquim Pereira e Rodrigo Garro? 25 anos. Então nós não estamos falando de uma joia que vale milhões e milhões e milhões, que vale 15, 20 milhões de euros. Não, nós estamos falando de bons jogadores, de grandes jogadores que jogam pelo lado direito do campo e que podem vir para o Flamengo também como jogadores prontos. O Rodrigo Garro, por exemplo, ele acabou... O Flamengo também não dá sorte, tá? Ele renovou o contrato dele com o Tadjeres ontem, meus amigos, ontem. Por que o Tadjeres correu para renovar o contrato do Rodrigo Garro? Por causa da quantidade de times que está aparecendo sondando moleque. Moleque não, 25 anos, da minha idade, já está barbado já, né? Flamengo, River Plate, várias equipes, Boca Juniors, tá? Várias equipes apareceram querendo o jogador. Então o Tadjeres foi lá, renovou com o atleta, aumentou o salário e aumentou a multa do cara. Até antes de ontem, ele estava avaliado entre 6 e 7 milhões de euros. Agora, o Tadjeres já está querendo 9 milhões de euros para negociar o atleta de 25 anos. O Scarpa iria custar ao Flamengo coisa de 5, 6 milhões de euros. Basta o Flamengo ver se quer fazer um investimento. É um grande meia. O Rodrigo Garro pode nos ajudar demais. O Joaquim Pereira também tem 25 anos, é do Atlético Tucumã, tem contrato até 31 de dezembro de 2025. O Rodrigo Garro, ele tem contrato até dezembro de 26, renovou ontem. Nessa temporada, o Garro fez 80 jogos e marcou 11 gols. Já o Joaquim Pereira, 25 anos, tem contrato apenas até dezembro de 2025.
E o Atlético Tucumã vê com bons olhos a venda do jogador, porque patina nas finanças do Tucumã lá. Então, esses dois jogadores, aliás, ele está avaliado em 6 milhões de euros, tá? A última pedida do Tucumã pelo Joaquim Pereira foi de 6 milhões de euros. Então, pessoal, não são duas jovens revelações do futebol argentino, não. São dois jogadores já, como é que eu posso dizer, consagrados, não com títulos, mas com experiência, com bagagem no futebol argentino e no futebol da América do Sul. Vocês viram que hoje esse microfone tá me dando trabalho, né, gente? Hoje o negócio tá complicado aqui, mas uma hora o negócio tá sendo. Bom, então não são dois jovens, não chegam a ser apostas, tá? São dois jogadores já bem consagrados, de novo, não em títulos, mas em experiência do futebol sul-americano. Esses 3 jogadores foram as informações que eu recebi que estão no radar do Flamengo. Rafinha Alcântara, Rodrigo Garro e Joaquim Pereira. Se pintar mais algum nome e eu checar que não é conversinha de empresário, eu trago para vocês. O fato é que o Tite pediu 2 meias para o Flamengo e o Flamengo agora passa a avaliar outras opções, caso seja mesmo confirmado o Scarpa no Atlético Mineiro. Nação, já deixou seu like? Comenta aqui sobre os nomes, sobre a situação do Flamengo com o Scarpa e o Atlético Mineiro. Coloca nos comentários. Isso dá muito engajamento. Comentário com like, dá muito engajamento. Se inscreva se você ainda não se inscreveu. E se você puder nos ajudar a continuar em 2024, através de uma mensalidade de R$10 apenas, você entra no nosso grupo especial do WhatsApp e ajuda a gente a continuar, porque o canal que dava pra gente mesmo a condição financeira de seguir aqui no YouTube era o Fla Nação VP, que a gente perdeu. Os 2 canais, Resenha e Verdade Americana Preto, são muito petitinhos ainda. Eu preciso que o Resenha chegue a 200 mil inscritos e que o Verdade chegue a 100, pra gente começar a andar sozinho. Então, se você puder nos ajudar nesse período de dificuldade que a gente tá passando, é só R$10. Basta me chamar no 31-98613-8778, que nem o Papai Noel está falando aqui agora. E aí a gente conversa e eu explico direitinho o que você tem que fazer para nos ajudar. Valeu? Nação, obrigado por tudo. Tenham todos vocês uma excelente quinta-feira. Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Saudações rubro-negras.